Ei, me fala uma coisa, você sabe o que é cultura? Será que existe alguma maneira de nós salvarmos a cultura da nossa atualidade? O que Jesus salva? A cultura ou ele salva as pessoas da cultura? A cultura mundana está impregnada dentro das nossas igrejas? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam. A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos a respeito da raça humana. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo no nosso canal, já vai se aproveitando, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho onde você pode se inscrever nesse canal, ok? Por que se eu tenho que se inscrever, Fábio? Porque tudo aquilo que eu posto, você recebe em primeira mão. E não deixe de dar aquele like. Maravilha? Eu fiquei muito feliz porque as últimas duas aulas eu tive muito like. Eu tive o dobro de like que eu sempre estava tendo. E isso é muito importante porque o YouTube entende que esse conteúdo ele é relevante, isso não te custa nada e ele propaga esse conteúdo para outras pessoas. É uma forma de também de evangelismo, ok? Maravilha? E não deixe também de fazer aquele comentário, porque eu leio todos os comentários, tem cada testemunho muito interessante, tá? Pessoas que depois que assistiram a minhas videoaulas, eles subiram de níveis, tá? Na forma de ministrar as Sagradas Escrituras, e isso para mim é algo muito relevante. Eu leio todos os seus comentários. Se tiver alguma crítica, não tem importância nenhuma, faça ela, porque ela será muito bem-vinda também, maravilha? Lição de número 10. Lição de número 10 tem como título: Só o Evangelho muda a cultura humana. Leitura bíblica em classe. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 10. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o, o poder do evangelho para transformar a cultura humana. Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque essa lição ela é muito importante, mas se eu não souber aplicar ela, eu vou desfocar, eu vou tirar o foco da objetividade desta lição. A primeira coisa que você precisa colocar na sua cabeça é o seguinte: o evangelho muda a cultura, sim ou não? Depende. Que cultura é essa? Observa que o evangelho muda a cultura humana. Se está relacionado à cultura humana, o evangelho não muda a cultura de um país. Vou repetir. O evangelho muda a cultura humana, mas ele não muda a cultura de um país, a menos que essa cultura deste país, desse estado geográfico, esteja interferindo na santidade de Deus. Aí sim, o evangelho tem o poder de entrar nessa nação e essa cultura antibíblica ser modificada, tá? Mas o evangelho não muda, por exemplo, as diferenças culturais de um país com o outro. Então o que você precisa entender é o seguinte: por exemplo, qual é a cultura do nosso país, do brasileiro, do Brasil? São inúmeras, tá? Por exemplo, a cultura da limpeza, uma coisa que eu cheguei aqui na América e que a gente viu uma grande mudança é em relação à cultura da limpeza. Por exemplo, as irmãs, quando vai limpar o banheiro, por exemplo, ela enche um balde de água. Eu já fiz muito isso, minha esposa falou: enche um balde de água. Você enche um balde de água, coloca a tampinha de detergente, coloca outra tampinha de não sei do que lá, de sabão em pó, fica aquele saboeira. Você vai lá, você joga um pouquinho lá no piso, você esfrega, 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 esfrega. Você joga água no banheiro inteiro, a água espirra em todas as paredes, fica aquele auê. Ou seja, esse é o estilo de limpeza no Brasil, isso é uma cultura brasileira. Aí se você chegar aqui nos Estados Unidos, se você pegar um balde de água e jogar em uma casa, o cara te mata. O cara coloca você pra fora, né? O cara pede uma indenização pra você, porque aqui não é desse jeito. Aqui não se limpa banheiro como se limpa no Brasil. Você consegue entender? Isso é cultura. Na Itália, por exemplo, eu nunca fui na Itália, mas tem algumas pessoas
porque aqui na América se convive com muitas pessoas de várias nacionalidades. Uma das coisas muito interessantes na Itália, por exemplo, que eu fiquei sabendo, nunca fui lá para constatar, tá? Que é muito difícil uma casa ter ralo, tá? Ter ralo, tá? Para escoar a água dentro de casa, principalmente no banheiro. No Brasil é muito comum, tem que ter um ralo lá. Na Itália, por exemplo, não existe esse ralo. Nos Estados Unidos também eu nunca vi até hoje uma casa com ralo que não seja o ralinho que está na água, quando você toma banho e ele vai embora, tá? Ou seja, isso é cultural. Por exemplo, tomar banho na Europa, no Brasil, se toma banho uma, duas, tem cara que toma três banho por dia. Na Europa, claro que isso não é a regra. Claro que tem algumas pessoas que não vai seguir isso, mas a maioria dos europeus toma banho 3 vezes por semana, apenas 4 vezes por semana. Por quê? Porque é cultural. Não é que eles são porcos, é por causa do frio. Então eles não vêem a necessidade de tomar aquele banho como a gente toma. Ele lava algumas partes principais apenas do corpo. Ou seja, isso é cultura. Ou seja, isso é cultura lá da Europa. É cultura brasileira. Ou seja, esse tipo de cultura o evangelho não muda, ok? A lição não está focando esse tipo de cultura. Você tem que entender isso aí, porque senão o missionário ele vai sofrer. Porque o missionário vai lá na África, é muito comum lá na África ter que tipo de culto? Tipo culto muito alegre, com danças, com palmas. Eles já chegam no culto dançando. No Brasil não, no Brasil o camarada não chega dançando. Ele chega quietinho, dobra o joelho, adora a Deus ali, já na sua oração, senta, espera o primeiro louvor. Tem muitas igrejas que é só no piano, você não ouve uma mosca, você só ouve a mosca voando, de tão silencioso que é. É estilo, é cultura, ok? Aí chega na África, é aquele barulheiro, é aquele movimento todo. Então você tem que perceber que não estamos falando desse tipo de cultura, é a cultura humana. Tá? É a cultura que foi deformada pelo pecado. Maravilha? Então isso é muito importante nós estarmos observando. Tópico primeiro, o que é cultura? Ponto 1, definição de cultura. Querido, preste atenção no que eu vou te dizer. Até os teóricos ainda não conseguiram definir de forma única e exclusiva o que é cultura. Cada um deles vai ter a sua definição, mas uma das definições de cultura, tá? É um conjunto de pessoas, tá? Que agrega de forma complexa, de forma não perigosa, mas de forma ainda não tão plausível, não tão ainda compreensível, o que eles vão agregar para eles? Conhecimento, ou seja, então uma gama de conhecimento que eles adquiriram, o conhecimento que eles têm em artes, a maneira que ele exercita a arte, a maneira que ele exercita as suas crenças, a maneira que ele exercita as suas leis, a maneira que ele exercita a sua moral, a maneira que eles exercitam os seus costumes e a maneira que eles exercitam as suas aptidões naturais. Esse conjunto complexo de todos esses elementos se forma uma cultura, ok? Então a cultura ela é formada por esses conhecimentos, por essas facetas, ok? Do conhecimento, da arte, da lei, da moral, tá? Dos costumes e da aptidão natural dessas pessoas, ok? E depois vão ter outros conceitos também acerca da palavra cultura, tá? Cultura também pode significar um pensamento específico de um pequeno grupo dentro de uma sociedade majoritária, ok? Existe também esse tipo de pensamento, tá? Ponto 2, a cultura dos gentios. Sabe o que é um gentio? Querido, presta atenção. Gentio é quem não tem, presta atenção, são pessoas na Bíblia, são pessoas que não tinham comunhão com o Eterno. Gentil, tecnicamente, são todos aqueles que não são judeus. A Bíblia chama eles de gentios. No Novo Testamento,
A Bíblia vai dizer que de dois povos ele fez um, ou seja, ele pegou judeus e pegou gentios e fez a igreja, ou seja, chama-se igreja o conjunto desses dois povos, judeus e gentios. Quando a lição fala sobre a cultura dos gentios, ele está se referindo à cultura de pessoas que estão longe de Deus, porque hoje eu e você somos gentios, tá? Nós somos gentios, mas nós fomos aproximados, nós fomos enxertados, ok? Enxertado na oliveira. Então nós passamos de gentios, tá? Para o quê? Para filhos de Deus, ok? Nós não estamos mais longe de Deus, nós estamos próximos de Deus, nós estamos ligados com Deus. Desses dois povos, ele fez um. Hoje nós somos o quê? A igreja, ok? Nós somos a igreja. Porque eu sou gentil, porque eu não sou um judeu, tá? Biblicamente, então, eu sou um gentil por esse aspecto, mas eu não estou mais longe de Deus. Por quê? Porque agora eu sou um gentil dentro da igreja. Por quê? Ele me fez igreja, ok? Maravilha? E é tão interessante que quando a gente se afasta de Deus, a gente traz algumas culturas impregnadas dentro do ser humano. Por exemplo, a prostituição, o homicídio, a corrupção, esses tipos de coisas começam a fazer parte da nossa realidade de vida, do nosso estilo de vida. Ponto 3, a cultura do povo de Deus, tá? Então, qual é a cultura do povo de Deus? Basicamente, a cultura do povo de Deus está baseada nas Sagradas Escrituras, ou seja, a nossa cultura, ela tem que estar permeada pela palavra. Ou seja, esse estilo de vida que nós estamos desenvolvendo, que nós estamos propagando, ele tem que estar pautado dentro das Sagradas Escrituras, ok? E quando alguma ação externa, lembra do globalismo da última aula? Quando alguma ação externa interfere, tá, no estilo de vida da igreja, ela passa a ter uma corrupção, ela passa a ter um rompimento da sua verdadeira identidade cultural. Ok? É por isso que Paulo vai falar muito sobre o mundanismo dentro da igreja, o mundanismo dentro do nosso estilo de vida, porque ele tem que ser tirado, ele tem que ser aniquilado, ele tem que ser eliminado da nossa vida. Então a base da cultura do povo de Deus é as Sagradas Escrituras. Tópico segundo, uma cultura dominada pela iniquidade, ok? Ponto 1, a cultura original. Querido, aqui nós vamos entender o seguinte, esse negócio de se é fantástico, né? Se, mas não aconteceu, tá? Se Adão não tivesse pecado, nós teríamos uma cultura divina, mas infelizmente ou felizmente, não vamos entrar nesse mérito, não foi isso que aconteceu. Adão peca e não temos mais a cultura original. Como nós não temos mais a cultura original, qual é a cultura que está impregnada dentro da nossa sociedade? Ponto 1, ou ponto 2, a cultura do homicídio. Tá? Aqui eu quero frisar para você o seguinte, aí no Brasil, tá? Aqui nos Estados Unidos, eu não vejo a cultura do homicídio, tecnicamente da palavra. Aqui não temos pessoas armadas saindo e matando todo mundo. No Brasil é a mesma coisa, não tem pessoas armadas saindo e matando todo mundo. Então, o homicídio eu posso entender aqui. O homicídio que eu posso entender aqui é aquele homicídio bíblico, tá? Tem aquele que sai para matar, mas tem a ideia do homicídio, ela é tão fantástica. Eu tenho uma aula específica sobre esse mandamento que é muito terrível, né? Que é diferente entre matar e homicídio. Homicídio é aquele que você faz uma premeditação. E a Bíblia deixou muito bem clara que homicídio não é só você tirar a vida humana, mas é qualquer tipo de morte intencional na forma emocional, familiar, econômica ou política e religiosa dessa pessoa. Ou seja, eu posso estar matando as pessoas com palavras. Qual é a cultura do homicídio? É a cultura daquele cara que quer ganhar a qualquer custo. E ele vai trabalhar justamente com as palavras. Ele vai tirar do outro para se enriquecer ou para se aproveitar de determinadas situações. Então, que cultura do homicídio é essa? É a cultura da intenção de prejudicar o outro
para, desculpe a palavra, para ferrar o outro, para que eu possa ter autopromoção, para que eu possa ser beneficiado em alguma coisa. Tá? Então, a cultura do homicídio, ela está impregnada no ser humano. Para eu ganhar, alguém tem que perder. E esse perder é de forma intencional. E se nós não tomarmos cuidado, essa cultura do homicídio está dentro das nossas igrejas. Estão dentro de algumas pessoas que se dizem cristão. Tem que tomar muito cuidado. Então, que cultura é essa, Fábio? É a cultura para eu se beneficiar, alguém tem que perder. E toda vez que alguém perde, ele vai perder o quê? Ele vai perder um pouco da sua razão. Ele perde um pouco da sua família. Ele perde a sua dignidade. Homicídio é quando você tira o sonho de alguém. Homicídio é quando você tira a dignidade de alguém. Homicídio é quando você tira a possibilidade de ele decolar na sua carreira profissional, na sua carreira ministerial. Quando eu tiro esse direito, quando eu privo ele desse direito. Porque o homicídio, tecnicamente, é tirar de forma intencional a vida alheia, ou seja, eu interrompo a existência desse camarada aqui. É como se, entre aspas, não tinha chegado a hora natural de ele ir embora para a eternidade, mas eu interrompo. Toda vez que eu interrompo de forma premeditada o sonho, a esperança, o projeto, a família, a dignidade de uma pessoa, eu estou cometendo homicídio. Ponto 3, a cultura do erotismo. Você sabe a diferença entre erotismo e pornográfico? Eu perguntei isso para minha esposa. Eu falei assim, meu amor, qual a diferença de erotismo e pornográfico? Eu perguntei assim para ela, se alguém te pergunta, nossa, você é uma pessoa erótica, o que a pessoa está querendo te dizer? Ela não soube me responder, ela ficou perplexa com essa pergunta, mas vamos lá. O que eu quero que você entenda é o seguinte, que em cada época, tá, as pessoas vão definir erotismo e pornográfico de forma diferente. Aí eu expliquei para minha esposa o seguinte, você lembra quando nós ia na igreja, nós era novinho, nós éramos ainda adolescentes, eu me converti com 14 anos, aí eu falei assim para ela, a gente ia na igreja, se uma irmã colocasse uma, camiseta, eu acho que é camiseta que fala de manguinha aqui, a irmã era pornográfica, a irmã estava sensualizando os irmãos, ou seja, não podia, a blusinha das irmãs tinha que ser manga 3/4, 3/4 acho que é aqui, né? Acho que é aqui, né? Então, olha só, não podia usar manguinha aqui, tinha que usar manguinha 3/4, não sei se é até o cotovelo ou até aqui, a manga 3/4, acho que é até aqui, 3/4 vai ficar 1/4 do braço, então eu acho que é até aqui, tá? Vocês estão me entendendo? Não podia usar manguinha aqui, era até aqui. A irmã que usava isso era uma irmã pornográfica, tá? Era uma irmã que estava sensualizando a igreja, uma irmã de Jezabel. Hoje não, hoje é muito comum as irmãs usarem uma blusinha cavada, maquiagem, tá? Maquiagem. Antigamente quem passava um batom era uma Jezabel, era alguém que estava na pornografia, é pornográfico, ok? Era uma irmã pornográfica, ok? Hoje não. Olha que interessante, o que era pornográfico antigamente, hoje, dentro da nossa realidade, tá, de igreja, não é mais pornográfico, é erótico. O que é erótico? Existem várias definições para o erotismo, mas o erótico, uma das definições é quando a pessoa provoca, tá? Quando a pessoa provoca o proibido em uma outra pessoa. Quando ele provoca esse proibido numa outra pessoa, isso se chama erotismo, tá? E aí a pessoa tem que ver se esse provocar, tá, está sendo intencional ou não. Já viu aquela expressão que algumas pessoas dizem assim, ah, tem homem que prefere aquela mulher vestida do que sem roupa, tá? Por quê? Porque quando ela está vestida de forma provocante, de forma erótica, ela está provocando o quê? O escondido, ok? Ela está provocando o escondido. Então nós estamos vivendo essa cultura do erotismo. É claro que o erotismo ele vai evoluindo, ele vai modificando. O que era pornográfico, porque pornográfico é muito pior do que erotismo. Então o que era pornográfico antes é erotismo hoje.
E talvez o que é erotismo, o que é pornográfico hoje vai ser erotismo amanhã, ok? Ele vai perdendo assim o valor. Então o erotismo vai ganhando força, né? E o pornográfico vai perdendo força. Ele vai deixando de ser tão forte assim e outras pessoas e outras coisas passam a ser então pornográfico. A gente tem que tomar cuidado que esse tipo de cultura está impregnando dentro da nossa sociedade e de alguma maneira, acaba entrando dentro das nossas igrejas, ok? Porque erotismo não é só irmã, não. Tem muito irmão usando de forma erótica, tá? Para conquistar outras irmãs, outras mulheres também. Então o erotismo, claro, é muito mais visível em uma mulher do que em um homem. Mas isso não é um ato exclusivo de uma mulher, não. Maravilha? Ponto 4, a cultura do consumo irrefreado. Querido, aqui é o famoso gastar mais do que ganha, tá? Essa semana estou estudando umas aulas aqui em casa sobre finanças, porque eu falei para ele, ó, nós temos que realmente alavancar, né? Nós temos que dar um salto aí na área de finanças. Eu estou estudando muito sobre essa área, eu estou chegando perto de pessoas muito prósperas no conceito financeiro, ou seja, a pessoa que tem muito dinheiro, porque nem todo mundo que tem dinheiro é próspero, ok? Talvez você não possa ter nada de dinheiro, mas você é uma pessoa muito próspera, ok? E aí eu falei para ele, eu estou dando algumas aulas para eles. E uma das coisas que eu cheguei aqui e falei aqui em casa, eu falei principalmente para minha esposa, eu falei assim, olha, antes de nós comprarmos qualquer coisa, eu preciso pegar essa coisa e perguntar para essa coisa. Você é fútil, útil ou necessário? Por exemplo, vou comprar um celular, vou comprar um iPhone 11. Quanto custa um iPhone 11 no Brasil aí? Eu não sei exatamente porque eu estou aqui nos Estados Unidos, mas eu acho que deve gerar em torno aí um iPhone novo na loja, né? Na lojas americanas, tem uma loja aí. Pode custar uns 8 mil reais, enfim. Tá? Você ganha 2 mil reais por mês. Você precisa comprar um iPhone 11? Depende. Aí você tem que perguntar, o iPhone 11 Plus, Max, não sei do que lá, ele é fútil, útil ou necessário? Depende. Se você grava vídeo no YouTube, se você é um blogueiro e você está ganhando dinheiro, então ele pode ser necessário ou ele pode ser útil, ok? Mas se você usa ele só para tirar foto, para postar no Instagram e mostrar para os outros que você tem, então ele é fútil, ok? Estou precisando de uma batedeira, maravilha. Mas existe a batedeira de 100 reais, existe a batedeira de 5 mil reais. Qual que você vai comprar? Pergunta, é fútil, útil ou uma necessidade? Por exemplo, você faz bolo a cada um mês, ou a cada dois, você faz bolo a cada 2 meses. Essa batedeira ela é fútil, útil ou necessidade? A cada 2 meses, então não compra ela. Bate ela na mão, pá! Bate ela na mão. Não, eu faço o bolo toda semana. Então, ela pode ser uma necessidade. Ela pode ser útil para você. Você faz bolo toda semana, então é uma coisa útil para você. Não, eu faço bolo todos os dias, porque eu vendo bolo. Eu estou montando uma pequena confeitaria dentro da minha casa e está tendo muitas pessoas, então eu preciso aumentar a minha produtividade, então é necessidade. Sai agora e vai comprar essa batedeira. Conseguiu entender? Uma das ideias da finança que você pode levar na sua classe é perguntar, é fútil, é útil ou é necessidade aquilo que você está precisando? Maravilha? Essa foi uma dica aqui de economia para nós aqui. Você pode levar isso para a sua classe, né? Tinha muita coisa para falar, mas dei apenas essa pequena dica para vocês. Tópico 3º, o evangelho transforma a cultura. Ponto 1, Jesus nasceu num contexto cultural, querido. Eu volto a repetir, o judeu deixou de ser judeu? Não. Jesus nasceu em que cultura? Ele nasceu em 3 culturas, judaica, romana. Na verdade, ele nasceu dentro da cultura judaica. E aí ele estava vivendo 2 culturas, a cultura romana e a cultura grega, ok? A cultura romana era da política,
A cultura grega era do pensamento, era do falar, era do agir. Maravilha? Mas ele era judeu. Então ele vivia a cultura judaica. E os judeus viviam igual, por exemplo, aos romanos? Não. Era estilo de vida diferente. Então, olha que interessante, Jesus muda a cultura? Sim, mas ele muda a cultura do pecado impregnado dentro do ser humano. Por quê, Fábio? Porque Jesus fez tudo aquilo que um judeu fazia. Jesus foi circuncidado. Ele fez a Brit Milá. O que é Brit Milá, Fábio? É circuncisão. O que ele fez mais, Fábio, do judaísmo? Ele fez o Bar Mitzvah. Com 12 anos, ele participou da festa do Bar Mitzvah. Jesus frequentava as escolas judaicas. Ele ia nas escolas judaicas, ele ia em uma sinagoga, ele ia em uma querrilá. Ele participava das festas judaicas. Todas as festas judaicas Jesus participava. Ele participava da festa de Pêssar. Ele fazia a festa de Sukkot, a Hag Sukkot. Ele fazia as festas judaicas. Então olha que interessante. Jesus veio não para transformar a cultura judaica, mas ele veio transformar o pecado que estava impregnado dentro da cultura judaica. Ok? Conseguiu entender? É isso que ele veio transformar. Ok? Ele veio transformar a cultura do pecado dentro das pessoas que não estava usando de forma correta o seu estilo de vida, tá? Então Jesus não deixou de ser judeu, ele não mudou, vamos mudar esse judaísmo, vou criar uma outra coisa, não. Ele fez tudo o que os judeus faziam. Ele fazia as suas tefilá, ele fazia as suas orações como qualquer outro judeu fazia, mas o que ele veio transformar é a natureza do pecado dentro do ser humano, ok? Ponto 2, o evangelho transforma a cultura. Aqui vamos ter o exemplo de Atos capítulo 19, verso 19, tá? A transformação daquela pessoa que fazia magia. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: quando uma coisa está impregnada em uma sociedade, em um grupo específico, e aquela atitude, aquele costume, aquele valor, ele é contrário às Sagradas Escrituras, aí sim o Evangelho vai transformar. Porque magia é bíblico ou antibíblico? É antibíblico. Se é antibíblico, precisa ser transformado. Para qualquer cultura que você vê em qualquer país, você pergunta, é bíblico isso? Não, não é bíblico, não precisa ser transformado. Ah, mas é praticado por toda a sociedade desse país, precisa ser transformado, ok? Precisa ser transformado. Ah, mas é um pequeno grupo, precisa ser transformado, tá? Ah, não, eles não comem com garfo, eles comem igual o cachorro. Coloca a boca lá e fica comendo. Isso é antibíblico? Não é antibíblico, é cultural. Ah, fui lá, o cara toma banho uma vez por semana. Jesus precisa salvar aqueles miseráveis, aqueles fedorentos, né? Ele se chama o cara de fedorento. O cara não é fedorento. O país dele é assim, a cultura dele é assim. Por isso que existe aqueles perfumes fortes lá de Paris, da Europa. É estilo. Jesus vai mudar isso aí? Jesus não muda isso daí, ok? Porque isso é cultural, mas essa cultura não está interferindo nas Sagradas Escrituras. Quando interfere, aí sim o Evangelho ele muda, como aconteceu em Atos capítulo 19, verso 19. Ponto 3, os crentes de Corinto, um exemplo da influência do Evangelho. Querido, por que usar o exemplo da cidade de Corinto? Por uma razão muito simples. A cidade de Corinto era uma cidade cosmopolitana, ou seja, todo o mundo de então queria estar em Corinto. Em Corinto tinha filósofos, em Corinto tinha matemático, os atores, os cantores, os artistas em gerais queriam estar em Corinto. Por quê? Corinto era um ponto estratégico, tudo passava em Corinto. Corinto era uma grande metrópole, Corinto era uma grande cosmopolita, ou seja, todos os povos queriam estar ali, porque estar ali é você estar em holofote, estar ali é você ter visibilidade, é você vender o seu produto. Porque um cantor, ele sai lá do norte, nordeste de Goiás, ele vai querer cantar lá em São Paulo, ele vai querer ir lá pro sudeste.
principalmente para São Paulo, porque é ali que está a visibilidade. É ali que você precisa apresentar o seu produto. Quando você apresenta o seu produto, e o seu produto é aceito em São Paulo, é aceito no Rio de Janeiro, você explode para o Brasil inteiro. Conseguiu entender a ideia? Então é por isso que eles estavam querendo estar ali em Corinto. E é justamente em Corinto que Paulo, de uma sabedoria muito grande, ele chega em Corinto e ele vai pregar o evangelho. Preste atenção. O evangelho não mudou a cultura daquelas pessoas em relação aos seus países. A maneira de vida é pontual do seu país. Mas o evangelho estava mudando o quê? Em relação ao pecado. Ou seja, o pecado que estava sendo disfarçado em cada cultura, ali o poder do evangelho foi transformador. O evangelho entrou naquelas pessoas de várias nacionalidades, de vários tipos de cultura e mudou o que? O seu estilo de vida em relação ao próximo, em relação a Deus, em relação a si mesmo. Ou seja, é esse o poder que o evangelho faz em relação à cultura, ok? Maravilha? Eu espero que essa aula tenha ajudado você de uma forma impactante e eu espero você, eu não falei isso no começo do vídeo, mas eu espero você no meu treinamento de hebraico bíblico, tá bom? Se você quer receber mais informações, clica no link aqui embaixo, participa desse fantástico treinamento do idioma hebraico. Maravilha? Eu espero vocês semana que vem, querendo Deus.